Amigo torcedor vascaíno, depois da renovação e uma multa de 510 milhões de reais, tem clube inglês louco para tirar o Ryan do Vasco. Quer a joia? Que pague! Tem também neste vídeo informações importantes sobre saída de Paulo Henrique. Tem clube da Arábia Saudita colocando muita grana na mesa pelo jogador, interesse por atacante do Boca Juniors. E tem também, amigo vascaíno, reforço confirmadaço para 2026. Boa noite, gigante, que chega para você na noite deste teu sábado, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações, novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, Acorda Vascão. Primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal. E esse daqui, que é o Boa Noite Gigante, sempre chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Inclusive tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco, gostando do nosso conteúdo, assistindo aos nossos vídeos, mas não se inscrevendo. Estamos aí pertinho da marca dos 173 mil inscritos, então chegou a hora, vem aqui embaixo, já se inscreva no nosso canal, venha ajudar o nosso crescimento, venha fazer parte da nossa família e não perder nada se tratando do nosso Vascão. Se inscreva, ative o seu sininho de notificação e já nesse vídeo também, curta para ajudar a divulgação e se tem aqui embaixo o botãozinho hypar, hype esse vídeo, clica nele, que vai fazer com que o nosso vídeo seja divulgado para cada vez mais pessoas aqui dentro da plataforma do YouTube. Show? Vamos que vamos, sem muita enrolação, falar logo do Vasco da Gama. Eu quero começar aqui primeiramente com você, amigo torcedor vascaíno, este Boa Noite Gigante, falando sobre Ryan. Ontem tivemos a grande notícia do ano de 2025, que foi a renovação do contrato do Ryan até o final de 2028. Ryan, que tinha um contrato com o Vasco apenas até o final do ano que vem, renovou por mais 2 temporadas. Ryan, que tinha um salário que não era tão alto, se tratando da importância que hoje ele tem para o grupo, né, para o elenco Cruz Maltino, recebeu uma valorização salarial e hoje é um dos jogadores que mais recebem dentro do elenco Cruz Maltino. E o Ryan também teve a sua multa rescisória aumentada. Hoje o valor da multa rescisória do Ryan é de 510 milhões de reais. É muita grana, amigo. O Ryan hoje, sem dúvida nenhuma, não é uma das maiores. É a maior promessa do futebol brasileiro neste momento. Não há outro jogador no nosso futebol que tenha tanta qualidade e que tenha tanta perspectiva de ser um grande jogador no futuro como o Ryan. Já é hoje, ao meu ver, um jogador completo e tende a ser ainda mais. Ryan é um jogador, amigo, que o Vasco não vai conseguir segurar muito tempo. Dá para ver a qualidade dele, como é diferente. Então já já o Ryan vai estar brilhando aí no futebol europeu. Vamos desfrutar enquanto ainda há tempo dele aqui no Vasco da Gama. E o interesse, ele só aumenta. A gente já tem informações de Barcelona, de Arsenal, de Chelsea, de Porto, de clubes da Arábia Saudita, de clubes do futebol alemão. E a última, né, que eu trago aqui a você na noite deste teu sábado, é que Matt Wills, assistente técnico do Tottenham, e Alex Freezer, que é o chefe do departamento de scout do clube inglês, assistiram ao jogo de Vasco e Fluminense que aconteceu nesta última quinta-feira, onde o Ryan pegou a bola, colocou embaixo do braço e de fato resolveu. E a informação dos amigos do Na Torcida Vascaínos é que esses dois profissionais, o auxiliar e o chefe do departamento de scout do clube inglês, ficaram impressionados com a atuação do Ryan. E hoje, dentro do Tottenham, o negócio é o seguinte: todos estão convencidos de que a joia do Vasco da Gama é uma das maiores revelações do futebol brasileiro, não de 2025, não de 2024, não de 2023, mas dos últimos anos. E neste momento, diante da grande atuação dele na quinta e, é claro, em toda a temporada de 2025, principalmente após a chegada do técnico Fernando Diniz, o Tottenham pretende entrar forte na briga pela compra do jogador.
essa renovação de contrato que o Vasco fez com o Ryan foi um nítido recado ao mercado da seguinte forma: a gente não vai negociar o Ryan por valores baixos. O Vasco não vai aceitar vender o Ryan por um valor inferior a 200, 250 milhões de reais. O mercado está avisado sobre isso. E não à toa, o próprio Tottenham, nesse momento, junto, é claro, aos representantes que estão mais ligados na situação do Ryan, já deixou muito bem claro para todo o ambiente do clube inglês: o Vasco não vai aceitar fazer negócio por um valor abaixo de 40 milhões de euros. 40 milhões de euros, amigo, é muita grana. É um valor próximo à casa de 250 milhões de reais. E o Tottenham entende que o Vasco não vai fazer negócio por um valor inferior a esse. Então, o recado está dado para clube inglês, para clube alemão, para clube espanhol, para clube árabe que quer o Ryan, vai ter que pagar caro. Vai ter que pagar um valor de, no mínimo, 250 milhões de reais. E sabe qual é o melhor? O mercado está disposto a pagar isso por uma das maiores promessas do futebol brasileiro desses últimos anos. Ryan está entregando hoje dentro das quatro linhas com muito futebol. E o Ryan, breve, vai entregar fora das quatro linhas muita grana para os cofres do nosso Vasco. Que notícia boa, né, amigo vascaíno? Que notícia maravilhosa. A revelação do Campeonato Brasileiro de 2025, o grande nome do elenco Cruz Maltino, além de entregar tecnicamente, vai também ajudar muito os cofres do nosso Vasco. Tá animado para o Ryan, para o 2026 do Ryan, para a possibilidade de venda do Ryan? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E prosseguindo, é claro, né, com este Boa Noite Gigante, falar aqui sobre mais um cria da base do Vasco da Gama, que é a primeira grande chegada, né, o primeiro grande reforço do Vasco para a temporada de 2026. Tô vendo muita gente, cara, com certo preconceito, inclusive, com esse jogador. Tô vendo muito torcedor criticando. E eu queria entender o porquê. Eu falo aqui do JP. O JP foi o grande nome, cara, da segunda divisão do Campeonato Brasileiro vestindo a camisa do Avaí. Foi o grande nome. E o JP, ele chegou a ser procurado por vários clubes da primeira divisão e também da segunda para a temporada de 2026. Só que o Vasco da Gama, ele já deixou muito bem claro ao mercado que não tem negócio nenhum pelo JP. A Chapecoense, que subiu da Série B para a Série A, foi uma das equipes que tentou, junto ao Vasco da Gama, um empréstimo pelo jogador. Mas a proposta já foi recusada pelo Vasco. Por quê? Porque, neste momento, o Vasco entende que vai aproveitar o jovem para a temporada de 2026. O Vasco entende que o JP passou por um processo importante na temporada de 2025, vestindo a camisa do Avaí, um processo de amadurecimento, de melhora, de crescimento como jogador, e ele não está pronto, como nenhum jogador jovem ainda estará pronto. Mas é um jogador que já está mais maduro para conseguir ajudar o Vasco dentro das quatro linhas. Se entende que o técnico Fernando Diniz vai ajudar muito, inclusive, no desenvolvimento do JP. É um jogador que tem características que o técnico Fernando Diniz gosta. Jogador técnico, com habilidade, quebrador de linhas, com um bom passe, bem a cara Fernando Diniz. E assim como foi a história do Barros, jogador que saiu do Vasco, foi para a Série B, cresceu e voltou e tomou conta do meio-campo, o Vasco espera que isso também aconteça com o JP. Então é o primeiro reforço confirmado. Isso se confirma ainda mais quando clubes da primeira e da segunda divisão do Campeonato Brasileiro tentam a contratação do jogador e o Vasco não o libera. Boa notícia? Você confia no JP para o ano que vem? Deixa aí a sua opinião nos comentários. E amigo, falando em reforço, falando em chegada, falando em bom jogador, hoje o Canal Vasco trouxe a informação que o Vasco monitora mais um nome para a temporada de 2026. Um atacante uruguaio de 29 anos de idade que hoje veste a camisa de um dos maiores clubes do futebol sul-americano, que é o Merentiel. Informações é que este jogador, que hoje tem um contrato com o Boca Juniors até o final de 2027, é um atleta que está no radar da diretoria Cruz Maltina e chama a atenção do Vasco para o ano de 2026. Além do Vasco, outro clube também está interessado no Merentiel, é o Atlético Mineiro, que tem o argentino Jorge Sampaoli no comando técnico da equipe. O Vasco ele entende que para a próxima temporada é necessário buscar um centroavante com perfil de titular absoluto. Verratti é um nome importante, um jogador que é líder, marcou um gol agora na vitória contra a equipe do Fluminense, mas o Vasco já entende que o Verratti não vive a sua melhor fase e pode ganhar, e deve inclusive ganhar,
concorrência no setor ofensivo para o ano que vem. E diante disso, Gabriel Merentiel é visto como uma peça experiente, acostumada a jogar jogos grandes, com pressão. No Boca Juniors, ele se consolidou como um atacante combativo, com boa presença de área, um nome intenso, com características que agradam ao perfil hoje buscado pela comissão técnica para a temporada do ano que vem. E diante disso, o Vasco entende que seria um grande reforço para o setor ofensivo. Não seria algo fácil, tem um contrato ainda longo com o Boca. Informações do Transfer Market é que hoje o valor de mercado de Merentiel está avaliado em 41 milhões de reais. E caso o Vasco, de fato, tenha o Merentiel como o grande reforço para o setor ofensivo do ano que vem, teria que chegar a um acordo com o clube argentino. O atleta já chegou a atuar no futebol brasileiro, vestiu a camisa do Palmeiras em 2022, conquistou o Campeonato Paulista em 2023, entretanto não conseguiu ter bons números por aqui. Foram apenas 2 gols marcados em 11 partidas. Desde então, ele veste a camisa do Boca desde 2023 e tem números impressionantes. Primeira temporada no Boca foram 18 gols e 5 assistências. Segunda temporada no Boca, 17 gols e 6 assistências. E nesta temporada, vestindo a camisa do clube argentino, em 44 partidas, já são 15 gols e 4 assistências. Números bons para um bom atacante que o Vasco entende que é um jogador interessante para reforçar o setor ofensivo para o ano que vem. Ainda, de acordo com o canal Vasco, não há nenhum tipo de movimentação, nenhum tipo de avanço, nenhum tipo de negociação, muito menos proposta, mas é um nome que o Vasco da Gama entende que se trataria de um excelente reforço para a temporada de 2026. Vasco trabalha nos bastidores pensando em ajustes importantes para a temporada, especialmente no comando do ataque. E o Merentiel é um dos nomes que está lá, na planilha de bons jogadores para reforçar o elenco em 2026. Boa notícia? Merentiel seria um bom nome? Jogador de Boca? Jogador grande? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E, para fechar este Boa Noite Gigante, quero falar com vocês com relação à possibilidade de saída de Paulo Henrique. Informação aí que, de fato, pegou o Vascaíno de surpresa nessas últimas horas. O Vasco ele tem o Paulo Henrique como um dos grandes nomes hoje do seu elenco. Um jogador que é um atleta de seleção brasileira. Jogador que já recebeu até proposta nessa temporada de 2025. Proposta essa recusada pelo Vasco. Cincinnati, clube do futebol norte-americano, colocou na mesa do Vasco 16 milhões e 400 mil reais pela compra dos direitos econômicos do PH. O Vasco rejeitou esta proposta por entender que o Paulo Henrique é um jogador muito importante. Só que o Cincinnati não foi o último e esses clubes que eu vou trazer a vocês também não serão. Paulo Henrique hoje é um jogador que desperta o interesse de vários clubes. A informação do canal Na Torcida Vascaínos é que neste momento, inclusive, por conta desse interesse, Paulo Henrique pode estar vivendo seus últimos momentos no Vasco. Frankfurt, Bayer Leverkusen da Alemanha, Bolonha da Itália e um clube do mundo árabe estão interessados na compra dos direitos econômicos do Paulo Henrique. Inclusive, esse clube do mundo árabe colocou na mesa do próprio PH, uma proposta considerada irrecusável. Paulo Henrique não tem no Vasco um grande salário. O salário do Paulo Henrique ele deve chegar no máximo a casa de 800, 700 mil reais. E o clube do futebol árabe veio com um caminhão de dinheiro para o PH. Um salário que gira em torno de 1,5 milhão de reais, além de casa, carro e outros cuidados para Paulo Henrique e a sua família. Entretanto, além do clube árabe, clubes também como o Bolonha e o Leverkusen correm por fora, com menos possibilidade, mas também com uma grande chance de contratação. Proposta de 1,5 milhão de reais é muita grana. Um jogador que recebe pouco menos que a metade disso. Então, assim, é uma proposta praticamente de fato irrecusável para o atleta. O Vasco acompanha a situação de perto. Dependendo, é claro, da proposta que chegue, o Vasco não vai dificultar uma saída. Até porque Vasco e Paulo Henrique hoje têm um grande relacionamento. Então, o Vasco entende que também uma proposta de 1,5 milhão é o futuro do jogador. Caso a proposta seja benéfica financeira também ao Vasco, que o clube árabe coloque, o Vasco vai facilitar a saída do Paulo Henrique para a próxima temporada. Ele tem um contrato com o Vasco até o final de 2027 e agora a situação é exatamente essa. O Paulo Henrique é um jogador de 29 anos de idade que chegou ao Vasco em 2023, vinha de clubes como Juventude, Tubarão, então é um jogador que não conquistou a sua independência financeira, está chegando no final da carreira, talvez é a única grande oportunidade que ele vai ter
para conquistar exatamente essa independência financeira, ganhar dinheiro e ter dinheiro até o final de sua vida. Então, o Vasco, por esse bom relacionamento, não vai, volto a repetir, dificultar uma saída. E, com todo respeito, tem que ser assim. O Paulo Henrique é um jogador queridaço, cara. Tem que torcer para que dê tudo certo, para que ele busque essa independência financeira, mas que o Vasco também saia beneficiado com isso. É um grande jogador, o jogador vai ter essa difícil missão aí nesses próximos dias de escolher o melhor para a sua carreira, para a sua família, para a sua vida. Tem o peso de, no mundo árabe, ficar com grande possibilidade de não disputar a Copa do Mundo, porque vai sair de cena, e ficar de fora, principalmente também das próximas convocações. Na Europa, tem a possibilidade de aparecer, mas tornar a independência financeira mais distante. Então tá tudo aí na mão do Paulo Henrique, e há uma grande possibilidade hoje ele não permanecer no elenco para o ano que vem. Inclusive, na cerimônia que teve do Campeonato Brasileiro, ele chegou até a ser questionado sobre isso, e ele disse: meu foco hoje é 100% aqui no clube, 100% na Copa do Brasil. Então ele meio que te conversou. O foco hoje dele é esse, mas a partir do dia 21, quando encerra de vez a Copa do Brasil com o Vasco chegando na final, pode ter certeza que o Paulo Henrique vai se reunir, vai conversar e ver essa possibilidade de uma saída para o ano que vem. A chance é real do Vasco não ter o PH para 2026. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante. Último vídeo desse sábado. Já já eu tô de volta, contando muito com a presença e a participação de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações. Vai!